Você era aquele aluno inteligente, né? Aquele que tirava a nota máxima sem estudar, que todo mundo procurava para pedir ajuda, que os professores adoravam. E agora você tá aí, talvez na casa dos 30, 40 anos, no sofá, se sentindo travado, vendo gente que você costumava superar antes te ultrapassando na vida. E você não consegue explicar o que deu errado. Acertei? Então, esse é o seu diagnóstico oficial. No papel, você é extremamente capaz, você é inteligente, você é talentoso, mas na vida real, cara, você se sente como se estivesse assistindo a vida pela janela enquanto todo mundo tá lá fora vivendo de verdade. Você pensava que inteligência era o seu superpoder. Você pensava que ser naturalmente bom em algumas coisas significava que você ia ter sucesso, mas aí, de forma silenciosa, algo foi dando errado o tempo todo e você nem percebeu. Nesse vídeo, eu vou te explicar a psicologia por trás disso. Como é que a sua maior força virou a sua maior fraqueza? E mais importante, como você se liberta da prisão do seu próprio potencial não realizado. Vamos lá. Antes da gente continuar, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve agora. Curte esse vídeo, ativa o sininho das notificações porque eu posto vídeo novo toda semana sobre neurociência, produtividade, comportamento humano e tudo que me der vontade. Bora lá pro conteúdo desse vídeo. Antes de eu te explicar a ciência, eu preciso te contar uma história. A história de Bob Fischer, o maior jogador de xadrez da história. Esse cara era um gênio, literalmente. Com 13 anos, ele jogou uma partida que ficou conhecida como a partida do século. Aos 15, ele era o mais jovem grande mestre de xadrez do mundo. Em 1972, ele derrotou Boris Spassky, a União Soviética inteira por trás, e ele se tornou campeão mundial. A mídia pirou. Fischer era o herói americano. Mas olha o que aconteceu depois. Fischer recusou defender o título em 1975, se isolou do mundo, desenvolveu paranoias e crenças conspiratórias, passou décadas vivendo como um fugitivo. A prisão mental dele se tornou tão real que ele não jogou uma partida oficial por 20 anos. Ele morreu em 2008, isolado na Islândia. O QI dele, de mais de 180, não o salvou. E deixa eu te contar uma outra história real. Um cara chamado William James Sidis, com 18 meses de idade, ele já conseguia ler o New York Times. Tipo assim, um bebê lendo jornal. Você consegue imaginar? Aos 3 anos, ele já tinha aprendido latim sozinho. Aos 5, escreveu um tratado sobre anatomia e falava 8 idiomas. O QI dele foi estimado entre 250 e 300, possivelmente o mais alto já registrado na história. Aos 9 anos, ele passou no exame de admissão do MIT, mas Harvard fez ele esperar até os 11 anos para ele se matricular. Mesmo assim, ele se tornou a pessoa mais jovem a entrar em Harvard. A mídia pirou, os jornais chamavam ele de o menino prodígio. Todo mundo acompanhando cada passo dele. Aos 11 anos, ele deu uma palestra no departamento de matemática de Harvard sobre corpos quadridimensionais, que deixou os professores boquiabertos. Mas olha só o que aconteceu. Sidis, adulto, virou tudo que ninguém esperava. Ele trabalhava como um contador por $23 por semana. Colecionava bilhetes de ônibus, escrevia sob pseudônimos sobre assuntos banais e quando os chefes descobriram que ele se demitia e sumia. Ele passou as últimas décadas da vida escondido, vivendo em hotéis, pensões, evitando qualquer pessoa que pudesse reconhecê-lo. Ele morreu em 1944 de hemorragia cerebral, sozinho, num quarto alugado, sem amigos, sem família. Ele tinha 46 anos. Então, o caso do Sidis deveria ter servido de exemplo, né? Mas levou quase 100 anos pra gente entender o que realmente deu errado. Para entender isso, a gente precisa olhar para o cérebro infantil e como a nossa identidade se desenvolve. Então me acompanhe aqui. É só por volta dos 2 anos de idade que a criança começa a ter uma noção de si mesma. É nessa idade que você começa a se reconhecer no espelho. Tipo assim, de repente existe um eu separado dos pais, da mãe, de todo mundo. Aos 4 anos você já consegue se descrever, mas só em termos bem concretos. Eu tenho cabelo castanho, ou eu moro numa casa azul, mas aí, entre os 5 e os 8 anos, acontece algo fascinante. O seu cérebro começa a desenvolver o que os psicólogos chamam de pensamento-traço. Na neurociência e na psicologia, refere-se a padrões de pensamentos que são estáveis, consistentes e duradouros em um indivíduo ao longo do tempo.
é a capacidade de perceber padrões no seu comportamento e criar conceitos estáveis sobre você mesmo. É nessa fase que aquele comentário do professor, nossa, você é tão inteligente, para de ser só palavras e se torna uma estrutura psicológica na sua mente. O seu cérebro literalmente constrói vias neurais em torno desses conceitos. Cada vez que você recebia um elogio por ser inteligente, essas vias se fortaleciam, como um rio que esculpe a rocha a cada estação. E aí, por volta dos 11 anos, você entra no que o psicólogo Erik Erikson chamou de estágio da produtividade versus inferioridade. Você se compara constantemente com os outros, tentando descobrir onde você se destaca. O seu cérebro fica tipo assim, o que me torna especial? O que me torna valioso? O que me define? E como o córtex pré-frontal, que é o CEO do seu cérebro, responsável pelo pensamento complexo, ele só vai estar totalmente desenvolvido daqui a 15 anos, ele se contenta com respostas simples. E aí o seu cérebro escolhe. Eu sou o inteligente. Mas olha só, isso não foi uma escolha consciente. Você não acordou um dia e falou, agora eu vou construir toda a minha personalidade em torno da minha inteligência. O seu cérebro, ele só percebeu padrões. Quando eu me saio bem nas provas, os adultos sorriem pra mim. Quando eu sei a resposta, eu me sinto poderoso. Quando os outros têm dificuldade e eu não, eu me sinto importante. E o cérebro, sempre buscando eficiência, consolidou essas experiências em uma identidade concreta. Eu sou o inteligente. E é aqui nesse ponto que a coisa começa a ficar interessante e um pouco trágica. Uma vez que a sua identidade está formada, o seu cérebro desenvolve o que os psicólogos chamam de viés de confirmação, só que elevado à enésima potência, tá? O cérebro começa a filtrar todas as experiências através dessa lente. Eu sou o inteligente. Tipo, você tirou um A, prova de que você é inteligente. Você teve dificuldade com alguma coisa? Melhor evitar. Isso é coisa de gente burra. Outras crianças te pedem ajuda? Isso valida a sua identidade. Elas devem ser burras, né? E olha o perigo disso, cara. Na adolescência, quando o cérebro passa por uma segunda reorganização, essas identidades da infância deveriam se tornar mais complexas e, às vezes, mais sutis. Você deveria conseguir pensar, eu sou bom em algumas coisas e eu tenho dificuldade em outras e tá tudo bem. Mas, se você já passou uma década da sua vida protegendo e reforçando essa identidade simplista de que você é o inteligente da turma, o seu cérebro adolescente simplesmente intensifica essa ideia. A identidade deixa de ser algo que você tem e passa a ser algo que você é. Essa é a armadilha da identidade. Uma adaptação que era perfeitamente razoável para o seu cérebro de 7 anos se torna uma prisão para o seu cérebro de 27 anos. O mesmo mecanismo que, quando criança, te ajudava a entender o mundo, agora se torna uma barreira que te impede de viver plenamente. Então, olha só o problema que ninguém te explicou quando você estava ganhando todas aquelas estrelas douradas na escola. Enquanto você selecionava cuidadosamente as suas experiências para manter a sua imagem de pessoa inteligente, todos os outros estavam aprendendo algo muito mais valioso. Eles estavam aprendendo a tentar algo, a se levantar, a se esforçar um pouco mais, a persistir, porque eles não eram inteligentes, eles estavam aprendendo a habilidade mais fundamental da vida, como lidar bem com as dificuldades. E é por isso que hoje, psicólogos e especialistas em educação infantil dizem, elogie o esforço, não a habilidade, entendeu? Porque você não quer reforçar a identidade de uma criança com base na habilidade dela. Você quer reforçar com base na disposição para tentar. Porque venhamos e convenhamos aqui, tenacidade, esforço, capacidade de melhorar são habilidades. Possivelmente as habilidades mais importantes que qualquer um de nós pode desenvolver. São as meta-habilidades que tornam todas as outras habilidades possíveis. Mas você nunca desenvolveu essas habilidades. Afinal, você era o aluno inteligente, né? As crianças inteligentes não precisam desenvolver habilidades. Elas já são inteligentes por natureza. Você passou a sua infância evitando o fracasso como se fosse radioativo. Sempre que você se deparava com uma dificuldade, você tinha duas opções. Lutar e correr o risco de expor que, na verdade, você não era tão inteligente assim, que você não era quem você pensava, e isso era aterrorizante, ou mudar de rumo, evitar o problema, passar para algo mais fácil e manter a sua ilusão. E você escolheu a ilusão. Você se concentrou em poucas coisas nas quais você já era bom. Você se especializou, você restringiu
restringiu seu foco. Você se refugiou na sua zona de conforto e disse para si mesmo que estava sendo estratégico. Mas aqui vai a dura verdade. Aquelas coisas em que você era bom, na realidade, não importa. O mundo real recompensa coisas completamente diferentes. Recompensa a persistência diante do fracasso. Valoriza a capacidade de colaborar com pessoas irritantes. Valoriza o controle emocional em circunstâncias difíceis. Valoriza a humildade para aprender com pessoas que sabem mais do que você. E você nunca desenvolveu nenhuma dessas habilidades porque você estava muito ocupado protegendo a sua identidade de o inteligente. Então, como é que você resolve isso? Como é que você escapa da armadilha do aluno inteligente que vem sufocando você há décadas? Primeiro, pare de se identificar como o aluno inteligente. Isso significa admitir que você pode ser burro. E eu digo admitir de verdade. Tá? Não é só falar isso enquanto secretamente você acredita que é brilhante por ser inteligente o suficiente para admitir que é burro. Você entendeu a ironia? Olha, deixa eu ser bem direta com você. Você é um completo idiota. E tá tudo bem. Aliás, todos nós somos. E as pessoas ainda vão te amar. Eu ainda vou te amar. Mas você precisa ouvir isso de alguém, tá bom? A inteligência não é algo fixo. Não é um atributo que você ganha ao nascer, tipo um personagem de videogame. Não, a inteligência é um conjunto de múltiplas habilidades. E como qualquer habilidade, ela se desenvolve através de prática, erros, aprendizado. O momento em que você para de proteger a sua identidade de inteligente é o momento que você pode realmente começar a fazer as coisas necessárias para se tornar mais inteligente de verdade. Segunda coisa, parta do princípio de que todos os outros sabem algo que você não sabe. Por quê? Porque eles sabem. Quando você conhecer alguém novo, para de tentar impor sua superioridade, a sua inteligência e simplesmente ouça. Deixa que as pessoas descubram as suas habilidades naturalmente. Seja misterioso, seja humano, seja algo além de inteligente. E se você começasse a ouvir mais do que falar? E se fizesse perguntas para as quais você não sabe a resposta? E se você se permitisse aprender algo? Terceiro lugar, abrace o desconforto e a imperfeição. Não de forma filosófica abstrata, mas de forma prática e óbvia, tá bom? Você vai ter que parecer bobo às vezes na frente das pessoas. E tá tudo bem. Deixa acontecer. Se matricula naquela aula de cerâmica, faz peças horríveis. Vai naquela aula de dança e pisa no pé de alguém. Começa aquele projeto que você tem adiado e deixa ele bagunçado, imperfeito, humano. O objetivo não é você se tornar bom nessas coisas. O objetivo é ensinar ao seu sistema nervoso que você pode sobreviver sendo ruim, que o seu valor não está atrelado ao seu desempenho, que as pessoas não vão te abandonar se você não for super impressionante o tempo todo. Cada vez que você falha publicamente e sobrevive, você está reprogramando o seu cérebro. Você está ensinando para ele que falhar não é morrer, que passar vergonha não é exílio, que ser ruim em algo não te torna inútil. E olha só o que ninguém te contou quando você era jovem. Ser mediano, na maioria das coisas, não é um fracasso. Chama-se normalidade. Significa que você pode experimentar sem o peso das expectativas, que você pode explorar sem medo de cair do pedestal, que você pode ser curioso sem precisar ser um especialista em tudo. As pessoas que você vê tendo sucesso ao seu redor, elas não têm sucesso por serem mais inteligentes que você. Elas têm sucesso porque elas estão dispostas a serem tolas, a correr riscos, estão dispostas a fazer perguntas óbvias, a errar, a se levantar e a tentar de novo. Então, se você se identificou com esse vídeo, eu quero te falar uma coisa. Você não tá sozinho nessa. Eu mesma já passei por isso. Muita gente que eu conheço também já passou. E se você quer realmente sair desse ciclo, se você quer aprender a reestruturar a sua mente de verdade, com base em neurociência aplicada, eu te convido a conhecer o projeto MIB, Mentalidade Inabalável. É a minha plataforma de assinatura mensal, onde eu te ensino em aulas em vídeo como organizar a sua mente, como lidar com a autossabotagem, como vencer a procrastinação, como construir hábitos que funcionam. Nada de fórmula mágica, tá? Trabalho, mas funciona. E se você quiser saber mais, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Clica e pelo menos pesquisa, vê se faz sentido para a tua realidade. E se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, também me segue no Instagram, tá? @carolbxfrazão. Toda semana eu posto os conteúdos lá sobre neurociência, produtividade, desenvolvimento pessoal, tá bom? Eu te vejo lá. Até a próxima e que Deus te abençoe.